Para o economista Ramon Barazal, o imposto sobre a renda é o que existe de mais justo no mundo, exatamente porque tem como premissa arrecadar mais dos ricos e menos dos pobres. Segundo historiadores, não se sabe muito bem quando ele foi criado. Alguns acreditam que ele exista desde 1799 na Inglaterra. Outros consideram que começou em Florença, na Itália, no século XV. No Brasil, passou a existir em 31 de dezembro de 1922. Se você pegar e conversar com um tributarista profundamente especializado, ele vai te dizer o seguinte: o imposto sobre a renda é o mais justo que existe no mundo. E é verdade, sempre foi assim. Ele existe desde o século XV, XVI, nasceu na Inglaterra e tal. Por quê? Porque ele cobra mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Portanto, ele tem essa justeza. Ao contrário de outros impostos, como, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples, ICMS. O ICM ele funciona exatamente o inverso, ele cobra muito do pobre e pouco do rico. Eu explico. Uma pessoa vai ali no supermercado e compra um pacote de arroz, um pacote de feijão. Isso é comida, ele não está comprando coisa de luxo, isso é comida. Bom, naquele pacote de comida, né, arroz, feijão, batata, tem lá um imposto, tem lá o ICM. Admita por hipótese que ele está pagando lá R$10 de imposto naquilo. R$10 para quem ganha R$10.000 por mês significa muito pouco. Mas R$10 para quem ganha R$800 por mês significa muita coisa. Então você atinge o pobre e não o rico. Isso é uma injustiça tributária que não tem tamanho. O imposto de renda é o contrário, ele é mais justo nesse sentido. E para ele melhorar mais ainda, ser mais justo ainda, o que tem que fazer o governo do país que for? Adequar mais aquelas faixas, né? X% para quem ganha tanto, X% para quem ganha tanto. Quanto mais ajustadas estiverem essas faixas, tanto mais justo será o imposto de renda. E depois fica a última dúvida, que é: o que é que o governo está fazendo com o meu dinheiro? Isso nós não podemos saber exatamente, porque não existe isso no caminho legal da política tributária, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. A Receita Federal nunca fez uma campanha para explicar melhor o funcionamento e os motivos da arrecadação. Para o economista, esse tipo de informação seria muito útil para a população. A Receita Federal no Brasil, até onde eu me lembro, nunca fez esse tipo de campanha, de informativos, dizendo para a população: o que acontece com o imposto de renda é isso. Nós cobramos, arrecadamos imposto de renda por causa disso. Isso nunca é feito. O máximo que acontece é, um pouquinho antes de começar o período de declaração, a Receita põe na imprensa notícias dando conta, diz: olha, a partir do dia 1º você precisa fazer a tua declaração, baixa lá o programa através do nosso site. Mas nada mais do que isso. Então a população como um todo, especialmente os mais pobres, que precisam ser melhor informados, não tem essa informação. E eu acho, sinceramente, e venho dizendo isso há muito tempo, que a Receita Federal tem a obrigação, repito, obrigação, de fazer campanhas de divulgação realmente sobre o que é o imposto de renda, onde ele nasceu e por que ele existe, não é? Quando ele nasceu e por que existe, isso é uma coisa secular. Qual é a sua função, por que ele é arrecadado, por que cobra mais desse, menos daquele. Enfim, essas notícias, essas informações, a meu juízo, seriam muito, muito importantes que a Receita passasse. Caderneta, livretos, cartilhas explicativas e muita propaganda em rádio e televisão, sim, para as pessoas, enfim, terem uma boa noção disso. Como que eu declaro o financiamento de carro ou casa? Aí você tem, no caso da casa, você vai considerar aquilo que você pagou pela casa ou pelo apartamento, né? E vai jogar isso naquela coluna de informações de bens e direitos, né? E a cada ano que você vai pagando, você soma as parcelas que você pagou e vai atualizando no ano seguinte. Por exemplo, no primeiro ano a pessoa deu uma entrada de R$20.000 para um imóvel de 300 mil, só para dizer um número aqui. Então no primeiro ano vai aparecer R$20.000. No ano seguinte pagou mais 20, então no ano seguinte já aparece R$40.000 e assim sucessivamente. No caso de automóveis e bens móveis, aí você vai fazer o lançamento na parcela que já foi paga naquele ano e o que resta a ser pago vai entrar num outro campo de informação de dívidas e ônus reais. Eu perdi o recibo da minha última declaração, o que eu faço? Eu recomendo que você faça uma visita urgente aos escritórios da Receita Federal e aí você solicita novamente a cópia daquele recibo para que você tenha a sua documentação mais uma vez em ordem.
Um erro comum é aposentado com mais de 65 anos declarar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis valores que superem o permitido. Declaração de aposentados exige atenção. Na declaração desse ano estão isentos e não tributáveis os rendimentos até R$ 26.816,55. Valores excedentes ao limite devem ser declarados como rendimentos tributáveis. Não inclua gastos que estejam fora da lista de deduções. Algumas despesas não são dedutíveis do imposto de renda e, por isso, não devem ser lançados, como, por exemplo, gastos com custos de idiomas, tratamentos estéticos e despesas médicas de terceiros que não sejam seus dependentes, entre outras. Informe todas as aplicações financeiras. É preciso listar todas as instituições financeiras com as quais o contribuinte possui conta bancária ou vínculo, pois os bancos enviam as informações à Receita. Não esqueça de declarar vendas. Os bens vendidos ou doados durante o ano devem ser baixados da declaração e o eventual ganho auferido com a venda deve ser incluído entre os rendimentos sujeitos à tributação definitiva. Para outras informações sobre imposto de renda, consulte os seguintes sites: receita.fazenda.gov.br, portaltributário.com.br/guia/tabela irf.html, impostoderenda.org. Visite também a nossa página na internet tvt.org.br. O imposto de renda, como qualquer outro tipo de arrecadação no país, entra naquela vala comum das reclamações da população. Fala-se que somos o país que mais cobra e menos devolve em serviços. Cabe à Receita Federal explicar melhor para onde vão os recursos arrecadados e por que este é um dos impostos mais justos. Enquanto isso não acontece, vamos estar atentos para o fato de que informação é um bem precioso. Quanto mais soubermos para onde está indo o dinheiro do nosso trabalho, menos resistência teremos a essa cobrança. Afinal, é assim que se constrói um país mais justo e igualitário. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!